Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam? Você pode levantar a mão assim? Glória a Deus. Vamos ler então juntos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto ou séquito enchia todo o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o seu rosto, e com as outras 2 os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. E depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Curve a sua cabeça. Espírito Santo da profecia, o Senhor pode chegar em lugares do nosso coração que as mãos humanas não alcançam. Espírito Santo, o Senhor pode nos convencer de estruturas rígidas do nosso caráter, que nós há anos tentamos mudar e não conseguimos. Espírito Santo, Tu és aquele que nos molda interiormente, tocando as nossas vulnerabilidades, as fraquezas, as debilidades. Nós pedimos sobre nós nesta noite o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, para que possamos estar habilitados para ir além do véu, no Santo dos Santos, no lugar da intensa revelação, para que não venhamos a compreender esta palavra como um simples conselho ou recado de um pastor num culto de domingo, mas que seja um oráculo profético para as nossas vidas, que mude as nossas veredas, que transforme os nossos caminhos e que nos leve a dimensões no Espírito muito mais altas do que aquelas que nós temos experimentado. Ah, Senhor, nós estamos insatisfeitos com o nível que temos vivido. Estamos indignados com aquilo que temos experimentado, sabendo que nas Tuas dispensas há muito mais do Teu Espírito, há profundidades muito mais intensas, há altitudes muito mais desafiadoras, e nós queremos, Pai, alcançar e chegar neste lugar. Por isso nos leva, nos conduz debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Tome o seu lugar. Coloque a mão sobre o seu coração e repita assim comigo: coração, se aquiete agora, porque você vai receber tudo o que precisa da parte de Deus. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, Isaías capítulo 6. Muitas pessoas dizem que esse é o texto bíblico que narra o verdadeiro arrependimento. Mas Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, fala de algo muito mais intenso. Talvez esse fato tenha sido tão complexo
que o escritor não tenha conseguido encontrar palavras para conseguir descrever o que ele viu. Talvez ele tenha tido uma experiência tão intensa a nível de espírito, que ele tenha colocado superficialmente a dimensão daquilo que ele experimentou. Mas o fato é que ele teve um encontro com a santidade de Deus. E todas as vezes que você se depara com essa santidade te constrange a uma mudança. Esta santidade opera em você um desejo desesperador de mudar de vida, a ponto de nós reconhecermos não somente os nossos pecados, as práticas ilícitas, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia, mas nós mergulhamos mais profundamente dentro de nós e nos arrependemos da nossa iniquidade. É mais do que simplesmente eu abandonar o pecado, é justamente o fato do pecado me abandonar. E essa ação da santidade de Deus no meu caráter, essa ação do mover de Deus, ela lida com a matriz do problema. Muitas vezes nós estamos lutando ano após ano com desejos, com pensamentos, com tentações, e muitos de nós estamos sentados nas cadeiras das igrejas frustrados, porque nós estabelecemos um padrão de santidade moral e nós não dependemos da graça, e nós colocamos um peso, um fardo sobre nós e nós não conseguimos nos livrar disso. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, quando você tem um encontro com a santidade dele em você, toda a matriz de um caminho mau, toda a raiz de uma iniquidade, toda a origem de algo que está trazendo peso e maldição para a sua vida é resolvido instantaneamente. Por isso que todas as vezes que você tem esse encontro radical com Deus, Ele vai provocar uma revolução na sua vida. Não pense que Deus vai lidar com a sua vida superficialmente, colocando a mão somente em áreas da sua vida que você deixa. Deus, Ele precisa mergulhar no nosso coração de uma maneira a transformar, a mudar totalmente o nosso ser. É preciso entender que aquele que fazia determinadas coisas hoje não faz mais, mas não somente por uma escolha moralmente correta, mas porque a santidade de Deus hoje habita nele e ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E por que justamente esse anjo, ele traz essa brasa viva como uma tenaz, ele toca nos lábios do profeta? Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração, ou seja, o anjo tocou exatamente na porta, no lugar de passagem, que dava caminho exato ao coração, aonde estavam escondidas, ocultas, todas as raízes de iniquidade que impediam Isaías de progredir no propósito de Deus, de alcançar dimensões e plenitudes muito mais altas. Um profeta com uma boca impura, ele causa um desastre no reino. Deus tocou exatamente no lugar que ele precisava ser tocado, para que não só a vida dele fosse transformada, mas as pessoas que estavam ao seu derredor, todo aquele império construído por mãos humanas, também fosse alcançado pelas promessas do coração de Deus, pelas palavras proféticas que fariam as pessoas mudarem de vida. Um profeta que está totalmente desalinhado com Deus, ele causa um desastre no reino. Ele fala coisas dele mesmo, de uma maneira almática, superficial. Ele não fala aquilo que Deus está dizendo. Às vezes as suas amarguras, as suas feridas, os seus ressentimentos, as coisas mal resolvidas decodificam a mensagem do céu, e na hora de passar, de transferir aquilo que Deus está dando, sai tudo errado. Por quê? Porque Deus está dizendo uma coisa e ele diz outra coisa completamente diferente. Por isso que Deus, ele teve que tratar com as bases da existência de Isaías para mudar o seu ministério. Mas o que acontece conosco é que nós queremos um ministério aprovado, mas nós não queremos que Deus toque nas bases de estimação que dão fundamento para esse ministério. Nós queremos construir coisas novas em Deus, em fundamentos que são nossos, fundamentos de estimação em que nós estamos abraçados e nós não queremos nos livrar. Isaías capítulo 6. Todos nós temos essa frase decorada.
Quando qualquer pessoa faz um convite que às vezes faz cócegas emocionais em você, ou faz você lembrar numa coisa boa, você diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Todas as pessoas decoram essa frase, decoram essa parte do texto. Mas, queridos, se nós soubéssemos a dimensão e a importância desse eis-me aqui, a profundidade desse posicionamento do profeta, nós pensaríamos muitas vezes antes de abrir a nossa boca e dar essa permissão para o Senhor nas nossas vidas. Porque quando você diz eis-me aqui, não tem mais volta. Quando você diz: eu estou aqui, Senhor, para o que der e vier, faça segundo a tua vontade em mim, não se cumpra a minha vontade, mas a tua, se possível passa de mim esse cálice, mas não for possível, que seja feita a tua vontade. Todas essas autorizações do Espírito fazem com que o Senhor entre na sua vida e cause uma revolução. Eu mesmo já repeti isso algumas vezes para vocês, eu não canso de falar, porque talvez tenha sido uma das interpretações ou revelações mais profundas que eu já tive na vida. Porque o profeta, ele teve a sua existência tão sacudida, ele teve os seus fundamentos tão abalados, ele teve as suas bases tão arrancadas, que ele largou a terra e ele entrou no céu. Porque poucas vezes o Pai, o Filho e o Espírito estavam reunidos acerca de decisões que tomariam em relação à humanidade. Em Gênesis nós vimos eles dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Você não vê Deus liberando essa palavra no singular, é no plural, é no corporativo, é no coletivo. E dessa mesma vez você vê o Pai, o Filho e o Espírito discutindo quem encarnaria para salvar a humanidade. E o Isaías aqui, ele teve a sua estrutura tão abalada, e ele foi tocado nas suas iniquidades e nos seus pecados tão profundamente, que ele estava liberado para entrar em níveis espirituais que ele ainda não tinha experimentado, e ouvir a eternidade conversar acerca do futuro da humanidade. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que nós podemos abandonar essas estruturas de estimação? E olha que esse camarada viveu num tempo não muito confortável. Na verdade, mais confortável do que nós pensamos. Mas o reino estava numa desordem. Os dois reinos, Israel e Judá, eles estavam divididos. Mas de uma forma muito curiosa. Muito curiosa. Foi após a morte do rei Uzias que Isaías passa a viver a plenitude do seu chamado. Por que é que nós temos que esperar Deus tocar em áreas de estimação da nossa vida para nós criarmos vergonha na cara e assumirmos um compromisso verdadeiro com Ele? Por que que Deus, de uma forma tão doce, de uma forma tão especial, bate a porta dos nossos corações todos os dias, nos convidando para entrar nele e permitindo que ele faça morada em nós, e nós fechamos a porta do nosso coração? E aí, quando o desespero acontece, quando o caos acontece, quando a crise acontece, quando nós não vimos mais saída, porque o chão foi tirado de debaixo dos nossos pés, então nós corremos desesperadamente para ele. Foi o que aconteceu com Isaías quando o rei Uzias morreu. Ele disse: eu preciso correr agora, rapidinho para os pés do Senhor. Foi preciso ele passar por uma grande perda, para que ele pudesse ter uma mudança de mentalidade. Porque a nossa mente e ainda está aficionada nessas coisas terrenas e mundanas. O nosso coração ainda está no dinheiro, ainda está no status, ainda está em posições. Nós galgamos de uma maneira competitiva, estratégica, coisas para o nosso bel prazer, para alimentar o nosso ego, para massagear as nossas vontades. Nós queremos que Deus realize as nossas vontades do nosso jeito, no nosso tempo. E aí precisa morrer um Uzias. E a Bíblia diz aqui que durante a morte do rei Uzias, ele perdeu a sua base de estimação. Ele perdeu o seu chão, ele perdeu o seu fundamento. Foi um daqueles vales que talvez você possa testemunhar, porque eu já tive os meus e ainda tenho, e também você tem os seus, que deixa você sem chão, que deixa você sem uma estrutura no presente, e você tão atordoado que você não consegue nem ter um plano para o futuro. Você perde o rumo, você perde a linha, e você se vê num desespero e numa única saída de se agarrar no Senhor,
A única coisa que restava para Isaías naquele momento era correr para Deus. Para muitas pessoas nessa noite, e eu me incluo, a única solução para as nossas mazelas, a única solução para nós vivermos a plenitude do propósito de Deus, nós encontrarmos uma realização nele, é corrermos para Ele, pararmos de fazer a nossa vontade, pararmos de construir os nossos castelinhos de estimação e correr para os pés do Senhor. Infelizmente, querido, nós estamos vivendo num tempo de uma igreja muito interesseira, muito cobiçosa, muito avarenta, e alguns de nós dão para Deus somente o resto, quando na verdade Deus precisa governar todas as áreas da nossa vida. Ele precisa ser o Senhor da nossa existência de uma maneira integral. Se há áreas ainda que eu não dei a autoridade para que o Senhor lide com elas, eu ainda tenho áreas na minha vida que são as bases de estimação e que eu não quero perder. Eu tenho idolatrado esses pontos do meu coração mais do que adorado ao Senhor. Eu tenho dado espaço no meu ser, muito mais para que essas coisas ganhem proporção do que o Senhor. Será que nós teríamos coragem hoje de abandonar ou largar algumas coisas que nós construímos com tanto esmero e com tanta dedicação, inclusive dizendo que Deus está assinando embaixo, quando nós soubemos que nós estamos indo longe demais e depois para voltar vai ser difícil? Porque nós estamos conduzindo coisas que Deus não nos chamou para conduzir. Ele era sacerdote, Isaías era sacerdote, e o único lugar que esse camarada podia correr naquele momento de desespero era o templo, e foi para lá que ele foi. E chegando no templo então, ele tem uma visão sobrenatural da glória do Senhor, e o séquito enche o templo, e os umbrais da porta são sacudidos, e aquela voz se mistura com toda aquela visão, e ele realmente é impactado no seu interior. Mas por ser sacerdote, por fazer parte da corte real, por ter parentesco com o rei Uzias, por ter os seus privilégios, suas zonas de conforto, suas facilidades, ele tem dificuldade de entrar nesse nível maior em Deus. Nós caminhamos e vamos andando com o Senhor até um determinado lugar, mas quando o Senhor nos começa a pedir coisas que para nós são importantes, coisas até que às vezes Ele mesmo deu, mas Ele quer saber se o nosso coração está nisso ou não. Veja, por exemplo, Abraão, foi o próprio Senhor que deu Isaac, e agora o Senhor estava pedindo, porque Ele queria saber onde o coração de Abraão estava. Será que nós conseguimos entregar talvez o nosso ministério? Será que nós podemos entregar talvez membros da nossa família? Será que nós podemos passar por um período de perda e ter consolidada a nossa fé no Senhor sem tê-la abalado? Porque nós sabemos em quem nós temos confiado? Ou nós nos acostumamos demais com os privilégios que o Senhor proporcionou e hoje nós estamos vivendo numa redoma de proteção e chamamos isso de bênção? Talvez a bênção hoje esteja nos impedindo de viver o melhor de Deus. Dizem no mundo, numa frase por aí, que o bom é inimigo do ótimo. E muitas vezes nós estamos abraçados a algumas estruturas, porque nós precisamos delas, sendo que Deus tem dimensões muito mais altas, níveis muito mais intensos para que nós venhamos a experimentar. E a nossa mentalidade é tão pequena, que nós ainda estamos presos em coisas que vão suprir carências e necessidades humanas e naturais, e não saímos desse campo para entrar em Deus. Queridos, muitas vezes nós recebemos as pessoas que aceitam a Jesus, e quando elas vão passar por um aconselhamento conosco, é muito curioso, porque elas dizem assim: pastor, não sei o que aconteceu, eu me entreguei de todo o coração para Jesus naquele apelo de domingo, fui às lágrimas, participei da consolidação, mas pastor, parece que de um dia para a noite, aquilo que eu fiz na igreja não foi muito bom não, porque parece que antes era ruim, agora ficou pior, parece que as coisas estão piorando cada vez mais.
Mas por que as coisas estão piorando cada vez mais? Porque você estava acostumado a viver num nível de espiritualidade medíocre. Os seus olhos espirituais estavam travados. Os seus ouvidos e os seus sentidos proféticos estavam cobertos. Você não conseguia ter dimensão do nível de treva que você vivia. E aí Deus começa a te tirar dessa situação, e Ele vai precisar mexer em algumas áreas que você não gostaria, porque você se acostumou com elas. Então a sua vida agora, a partir do momento que você a entrega a Jesus, ela não é mais sua, e ela não pode mais ser a mesma. Nós até aceitamos o fato de que ela não é mais nossa, agora ela é de Cristo. Mas quando Jesus diz, olha, mas agora eu vou ter que mudar algumas coisas, nós começamos a impedir o agir de Deus. Queridos, Deus vai começar a arrumar a sua casa e colocar algumas coisas em ordem, porque estava tudo virado num alho, virado do avesso, de cabeça para baixo. Ele vai começar a remover de você algumas bases, porque a sua casa não estava sobre a rocha, a sua casa estava construída sobre a areia, e qualquer vento poderia derrubá-la, e agora Deus está trabalhando fundamentos concretos. Agora você vai precisar ser cheio do Espírito, mas para ser cheio de Espírito você precisa ser vazio de você mesmo, porque Deus só enche aquilo que está vazio. E aí você vai ter que se esvaziar dos seus preconceitos, dos seus princípios preconcebidos, dos seus conceitos pré-estabelecidos, do seu humanismo, do seu racionalismo, da sua cultura, das informações que você recebeu, da sua religiosidade. Tem um monte de sujeira aí dentro, um monte de impureza, e o Senhor precisa vir com o filtro dele, e passar o filtro dele garimpando essas questões, para te esvaziar e ele poder te encher de uma nova medida. Ele vai começar a colocar a sua vida na reta, mas para isso você vai ter que ter transformação de caráter. E você estava acostumado a esconder muita coisa debaixo do tapete, atrás da cortina, debaixo dos panos, fazendo muitas coisas no oculto, coisas erradas, que você sabia que estava tomando caminhos tortuosos, mas não parava. E Deus começa a trazer essas coisas à luz para te confrontar. Parece que agora você descobre tudo, descobre falcatruas, furos na empresa, adultério. Meu Deus, parece que eu tirei a tampa da latrina, realmente Deus está limpando a fossa. Deus não vai lidar superficialmente com essas estruturas. Ninguém tem um encontro com a santidade de Deus e permanece do mesmo jeito. De uma coisa eu tenho certeza: não é Deus que está errado, somos nós. Não adianta. Nós queremos lutar com Deus, bravejar com Deus, fazer aquelas orações bonitas para tentar convencer, manipular, mas o fato é que Deus está certo, Ele tem sempre a razão. Eu preciso me submeter a Ele. Não dá, queridos. A verdade é que nós estamos acostumados demais com uma vida torta. A verdade é que nós nos acostumamos demais com o nosso projeto A. E nós hoje colocamos o plano de Deus como um plano B. Se não der certo o que eu quero, então eu entro no plano de Deus. Sabe, eu volto a dizer, esse grau de parentesco de Isaías com o rei lhe dava fundamentos de vida que eram humanos demais para o lugar que Deus queria que ele entrasse. Se opunham ao tratamento de Deus na vida dele. Tem alguns fundamentos da nossa vida que estão impedindo Deus de tratar profundamente com as nossas debilidades de caráter. E nós podemos sim perder salvação, podemos perder reino, podemos nos afastar por causa da nossa teimosia, porque nós fechamos o coração para um tratamento mais profundo. Deus, Ele está repleto de amor, de misericórdia. Ele é um Deus assaz benigno, como diz a palavra, ou seja, Ele vai além da bondade. Ele está olhando para as nossas vidas de uma maneira compassiva, mas cabe a nós recebermos esse amor ou continuarmos teimosos, fechando o nosso coração para o tratamento. Essa relação que ele tinha com o rei racionava a sua medida de unção profética, limitava o nível que Deus queria levá-lo. Deus tem propostas muito maiores para nós. Limitava inclusive a sua palavra de confronto, porque ele estava no bem bom. Como é que ele lidaria com algumas questões e alguns conflitos de uma maneira responsável, olho no olho?
cara a cara, dizendo verdades que precisavam ser ditas, se ele precisava de algumas estruturas que os privilégios da corte estavam proporcionando para ele. Ele não estava livre para isso, porque ele estava preso, enjaulado, acorrentado em questões humanas que ele mesmo tinha colocado como fundamento. Há estilos de vida que adotamos com o passar do tempo, de religiosidade, de vícios. E eu não estou falando de pecados escrachados, eu estou falando de formatações religiosas que a própria formação errada da igreja vai nos ensinando e vai nos podando e vai nos limitando e vai nos engessando. E quando nós olhamos, nós estamos até com o campo de mobilização limitado, nós não conseguimos nos mover nem dentro do nosso chamado. Porque teriam coisas para ser ditas, teriam ações para serem cometidas, posições a serem tomadas, mas eu estou tão engessado que eu não estou capaz de abrir o meu coração para os ajustes de Deus na minha vida. Não tem jeito, nós vamos até uma determinada medida, chegou naquele teto, vai esbarrar, vai parar. Se não parar para fazer os ajustes diante do toque de Deus, diante da santidade de Deus, diante do recado do céu, nós não vamos avançar, nós não vamos evoluir. Quando esses laços humanos que eu falo, pode ser com alguém, ou pode ser com uma denominação, ou pode ser com uma estrutura, ou pode ser com algo, talvez um dinheiro, uma empresa, eu não sei. Quando isso ocupa o lugar de Deus na sua vida, nós não conseguimos entrar em Deus, porque nós mesmos impomos barreiras para aquilo que Deus deseja promover nas nossas vidas. Queridos, há muitas pessoas com promessas de nações, há muitas pessoas com uma visibilidade ministerial de romper os céus, mas estão tão atreladas a essas bases erradas, estão tão envolvidas com essas bases erradas que não conseguem se desprender para voar, não conseguem decolar. Uma pista de decolagem incrível na sua frente, já foi feito toda a manutenção que precisava nas asas, você já está com o tanque cheio, mas chega na hora de decolar, você não vai. Por quê? Porque você está preso a questões que estão impedindo o agir de Deus. Os inimigos de Deus nas nossas vidas, talvez eles sejam tão amigos, tão de estimação quanto os adversários. Quantos pegaram isso? Às vezes você colocou uma coisa tão íntima no seu coração e tão querida, tão amável, tão aparentemente do bem, com uma reputação tão positiva, que fica difícil enxergar que isso está te arrancando do propósito, e isso, além de seu inimigo, é seu adversário. Por isso que o ministério de Isaías, todo profeta vai passar por isso. As circunstâncias ao seu derredor vão revelar a natureza do seu coração. Diga assim: todo profeta passa por isso. As circunstâncias à sua volta denunciam a natureza do seu coração. Isaías passou por 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, cada um deles com uma representatividade profética a respeito do coração de Isaías. Mas como ele se levantaria para trazer um oráculo profético de conserto e de alinhamento, se ele estava preso com essas ligaduras humanas? Ele não tinha moral para entrar nesse lugar, ele não tinha autoridade para ministrar com essas pessoas. Ele poderia liberar os oráculos proféticos a mão de Deus, mas enquanto o coração dele não fosse expurgado, não fosse limpo, não fosse purificado, não fosse lavado, ele não estaria no lugar pronto para combater em níveis espirituais audaciosos os inimigos de Deus que estavam se opondo ao seu reino. Uzias, ele foi um rei que conquistou em nome de Deus, mas infelizmente ele perdeu o chamado porque ele tomou o lugar do sacerdote, ou seja, ele usurpou uma autoridade espiritual. Quantos estão comigo? Ele é a representação do orgulho. Repita assim comigo: orgulho.
Claro, Isaías fazia parte da corte real, tinha seus privilégios, entrava nos lugares e nas recâmaras quando queria e bem entendia, tinha livre acesso e podia promover o que quisesse, dentro daquilo que o próprio rei promulgava ou o próprio rei permitia. E com isso ele vendeu o seu coração, orgulhoso. Muitas vezes nós temos o orgulho de sair de alguns pedestais que nós construímos. Somos soberbos porque não queremos abandonar as escadas do sucesso e da fama que nós mesmos idealizamos. E daí entra Jotão, um rei que entrou no reinado, na verdade, com a maior facilidade, porque o seu pai pegou lepra e ele foi obrigado a se acomodar no trono do pai. O pai teve lepra e ele teve que se manter no poder. Essa palavra, manteve-se no poder e entrou com muitas facilidades, na verdade representa o conformismo do coração de Isaías. Repita-se comigo: conformismo. Às vezes nós temos padrões mentais engessados que se opõem às verdades do reino. Às vezes o reino tem propostas sobrenaturais, às vezes não sempre. O reino tem propostas sobrenaturais incríveis, que vão te surpreender e mudar radicalmente a sua vida. Mas você está tão bitolado e acostumado com feijão, com arroz, com beabá, que você aprendeu e nem foi na Bíblia, porque são doutrinas de homens, que você viciou a sua mente e o seu coração, e você se aprisionou num sistema conformado, achando tudo aquilo absolutamente normal e vivendo no meio daquela nojeira, vivendo no meio daquela sujeira. Você sabe que aquele lugar precisa de uma mudança radical, você sabe que precisam agir e uma intervenção divina para que Deus venha fazer o alinhamento necessário, mas você permanece. O terceiro rei é Acaz. Repita comigo: Acaz. Meu Deus, eu tenho até medo de falar o nome desse homem, porque ele fez coisas terríveis, levantou postes ídolos de idolatria, toda a nação, chegou a matar os seus próprios filhos na boca de Moloque, colocando no forno, deu a vida dos seus próprios filhos, sacrificou a sua linhagem, a sua geração, uma paternidade maldita, que liberava peso sobre a sua geração. Mas era um cara que, por causa do poder e da mão de ferro, se manteve num estado de segurança. Repita comigo: segurança. Era a quarta denúncia para o coração de Isaías. Era contra isso que ele precisava, porque muitas vezes nós construímos estruturas de poder por causa do dinheiro, das facilidades, da projeção, e nós não vamos além em Deus, porque a nossa confiança está nessas coisas, ao invés de nos deixarmos levar pelo Senhor. E o último, repita assim comigo: Ezequias. Nós já falamos muitas vezes dele aqui, inclusive nas primícias, falando dos 15 anos a mais, mas na verdade, de uma maneira resumida, esse camarada perdeu a noção, ele era um sem noção. O cara que tinha vencido Senaqueribe, tinha vencido tantas coisas em Deus, restaurou tantas datas festivas, espirituais importantes como a Páscoa, levantou os altares ao Senhor e derrubou os postes ídolos, mas ele se vendeu para a Babilônia. Por quê, gente? Religiosidade. Repita assim comigo: religiosidade. O quarto inimigo de Isaías, que ele precisava vencer dentro dele para poder confrontar aqui fora. Por quê? Porque esse camarada aqui venceu muita coisa fora, mas a mensagem de Deus para ele foi: põe a tua casa em ordem. E ele não colocou. Gerou Manassés, um rei pior do que o avô Acaz, coisa terrível. Mas por que eu digo também que Isaías era religioso? Porque, cara, até o versículo 6, esse camarada profetizava sem ter visto Deus. Como é que pode um profeta profetizar sem ter tido uma visão de Deus? Se a palavra profeta, uma das raízes, é evidente, e antes de ver qualquer coisa você precisa ver o céu. Mas você vê dois ministérios, um até o capítulo 6 e um depois disso, porque ali ele tem a sua vida mudada. Então repita assim comigo, coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, me livre do orgulho, do conformismo, da segurança pessoal e da religiosidade.
Querido, se nós misturarmos esses ingredientes, eles são na verdade a matéria-prima para uma palavra chamada comodismo. E no reino não cabe, porque o reino é volátil, o reino é dinâmico, o reino é ativo. E alguém que tenta se escorar construindo raízes para esperar dos outros, ao invés de ter uma mentalidade provedora, morre no caminho, na míngua. Porque no reino você precisa ter uma mentalidade diferente. Porque o comodismo vai te levar a doenças tão terríveis no espírito que vão te apostatar da fé. Porque você vai ficar habituado a só visitar lugares conhecidos em Deus, lugares que você já foi. Aí você já foi e você não volta mais ali, porque é chato. É chato estar com Deus? Não. Mas como Deus tem novidade de vida, quando você faz a mesma coisa todos os dias e não experimenta o melhor dele, você cansa. Você precisa mergulhar profundamente e saiba que isso é infinito. Isso vai te ajudar nos primeiros passos da fé, no primeiro nível do caminho. Mas chega um determinado momento que o leite não dá mais. Você precisa de um jabá grosso que encha o seu bucho e te dê muita força para continuar. O comodismo ele vai te levar ao mesmo tipo de adoração, a mesmice, a rotina, as mesmas orações, petições, aos mesmos padrões, ao mesmo engessamento. Sem falar de que o comodismo, ele te limita de um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Eu desconheço alguém que seja mais ativo do que o Consolador, que seja mais ativo do que o Espírito, que seja mais criativo e mais dinâmico do que Ele. Ele reflete o que o reino é. E existem tantos dons aí dentro de você, presos, guardados, esperando ser ativados, habilidades que podem chegar a lugares que você nunca imaginou. Quando eu olho para cá, eu vejo multidões inteiras de nações esperando pela palavra que Deus estabeleceu sobre o seu coração, seja num DVD, num CD, numa revista ou num livro escrito, ou até mesmo com seus atos voluntários de amor numa obra social, estendendo a sua mão e o seu coração. Queridos, Deus entregou algo para você em qualquer área, em qualquer limite. Todas essas coisas, elas não vão tomar o nosso coração, porque elas só são veículos, são meios, elas não são a base. Porque aquilo que está dentro de você precisa chegar a lugares que o Senhor determinou, como Efésios capítulo 1, antes da eternidade. Há vidas que estão esperando por você, há casais esperando serem restaurados, há pessoas que precisam ser curadas nos relacionamentos, há tantos lugares que precisam da palavra de Deus e que nós precisamos de mestres que possam ensinar de uma maneira revelada. Há tantas nações carentes do que nós temos aqui. Um dia desses eu disse que eu senti mais prazer. Pode chocar você no que eu vou dizer, mas eu senti mais prazer na sala da casa do Denis, na Suécia, num grupo de convívio com menos de 15 pessoas, do que muitas vezes eu preguei no altar do Mevan aqui em cima, com a igreja lotada com mais de 2.000. Sabe por quê? Porque algumas vezes eu vi pessoas dispersas, distraídas, não aproveitando aquilo que Deus estava dando no altar. Enquanto lá eu via pessoas famintas, sedentas, anotando, perguntando, querendo, colocando todo o seu coração e dizendo: nós queremos ter o que vocês têm. A minha vontade foi voltar para casa, pegar uma mala, pegar a Josi pela mão e o Arthur e voltar para lá correndo. E nós estamos tão interessados com o nosso próprio umbigo, com as nossas seguranças pessoais, com os nossos fundamentos, com os nossos privilégios. E se mexer nessas áreas nossas, nós nos tornamos incomodados. Será que não é Deus tocando nessas bases para começar a fazer você acordar e sair desse lugar de letargia, de quase morte, de mornidão, de frieza? Queridos, a verdade é que Isaías teve que sofrer um choque de realidade. Repita assim comigo: choque de realidade. Ele só viu o Senhor quando ele perdeu o seu chão. Nós só vamos ver o Senhor quando nós perdemos algumas das nossas estruturas.
porque ele não conseguia nem olhar para a sua real condição. Você sabia que até aquele presente momento ele nunca tinha percebido que ele era um boca suja e vivia no meio de um povo de boca suja também, de lábios impuros, desalinhados com o propósito do céu, que falavam coisas que Deus não estava proclamando. Então Deus, ele vai fazer a gente perder as nossas bases de estima. Eu vou falar isso novamente, Deus vai fazer a gente perder algumas bases de estima. Mais do que isso, nós precisamos reconhecer que está na hora de nós largarmos algumas bases que estão nos atrapalhando de crescer, porque senão nós não vamos conseguir voltar à intimidade, nós não vamos conseguir vê-lo como Ele é, nós não vamos conseguir nos enxergar nas nossas debilidades que precisam ser transformadas, e infelizmente nós não vamos conseguir nos apoderar da plenitude do chamado de Deus. Muitas pessoas estão vivendo miseravelmente aquém daquilo que Deus planejou, porque não entram nesse lugar. Deus está nos chamando para um nível de dependência muito maior do que nós estamos experimentando. Nós achávamos que largar o emprego e vir para a obra era tudo que Deus ia nos pedir. Mais do que isso Deus quer. Eu gosto muito do Keith Green, e uma das frases que ele dizia muito bem é que ele dizia: você pode fazer cheques aí, mas Deus não é banco para descontar cheque no céu. Deus quer o seu coração. Às vezes a gente acha que a mudança é só monetária. Não. Se a gente doou a nossa vida integralmente, essa dependência ela também precisa ser integral. Queridos, nós só olhamos para a perda em nós, mas nós não olhamos para nós na perda. Deixa eu fazer você entender isso. As pessoas vêm para a igreja e só conseguem enxergar a perda nelas, mas elas não conseguem se enxergar na perda. E o que Deus quer fazer é fazer com que a gente se perceba no meio da perda. Por que é que eu tive que perder? Por que é que Deus tirou? Por que é que Deus levou? Por que é que eu fiquei sem chão? Por que é que o tapete de debaixo dos meus pés que estava aqui, a minha estrutura foi tirada? Por quê? Deus me mostra o que precisou ser mudado em mim. Onde eu estava preso, Senhor? Onde eu iria me perder, Senhor? Que lugar que eu estava tomando, Jesus, que eu não sei. Eu estava desalinhado daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós estamos vivendo numa cultura evangélica suja, podre. As pessoas são hedonistas. Você sabe o que quer dizer a palavra hedonista? Elas pensam somente nelas mesmas. Elas estão com uma doutrina gospel pautada no eu, nunca se preocupam com o outro. Nós não imaginamos, desculpe, eu vou dizer uma coisa para você, nós não imaginamos o que é um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro verdadeiro com Deus pode levar a muitas perdas. E sabe o que nós nos tornamos? Nós criamos uma jaula, chamamos de ministério. Essa jaula é de ouro e nós jogamos a chave fora e achamos que estamos num lugar de status. E aí sabe o que eu digo para você? Quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus e ela imputa como perda tudo aquilo que ela recebeu, e ela diz: eu não quero mais ter base, eu não quero mais ter estrutura, eu não quero mais ter chão, porque eu quero voar com o Senhor, eu quero depender exclusivamente dEle. Sabe o que nós fizemos? Nós chamamos essas pessoas de loucas. Nós reprovamos essas atitudes. Nós dissemos que elas são irresponsáveis, são omissas, são negligentes. Nós temos um discurso quando as pessoas estão agindo em fé. Nós colocamos barreiras, porque justamente quem está preso quer ver o outro preso também. Queridos, nós queremos um evangelho de facilidades. As igrejas estão cheias. Um evangelho de oba-oba, um evangelho de sucesso, um evangelho de fama, um evangelho de prestígio. Nós chegamos ao cúmulo de confundir honra com aprovação. Nem sempre que Deus te honra te dando uma bênção, Ele te aprova. Porque você pode estar com a vida totalmente desalinhada, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, ainda libera o favor.
Queridos, poucos de nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida pelo propósito de Deus. Nós temos uma história muito bonita sobre ministério. Eu tenho um chamado, mas quando eu preciso fazer coisas que vão apertar um pouquinho, porque eu vou ter que me comprometer financeiramente, porque eu vou ter que abrir a porta da minha casa, porque eu vou ter que dormir um pouco mais tarde, ou porque eu vou ter que, às vezes, renunciar a algo aqui para ganhar lá. Quando essas áreas são tocadas, nós começamos a ter problema, porque poucos de nós estamos realmente dispostos a abrir a mão da sua própria vida para viver o propósito de Deus. E sabe o que acontece? Nós achamos, pastor, o senhor está sendo muito radical com esse texto hoje, porque nós aprendemos inclusive a racionalizar a nossa queda. Você quer uma notícia? Se você se encontra assim, você está caído. Pastor, mas eu sou um dizimista fiel, eu faço parte de uma igreja que tem estatuto, eu tenho uma vida devocional diária, eu sou inclusive voluntário em algumas ações sociais, eu sou moralmente correto, politicamente ético, sou alguém que tem um nome a zelar na sociedade. Mas se você não está vivendo o propósito de Deus, está vivendo a sua vida pessoal, você é um desviado. Eu tenho que tratar você assim. O desviado não é aquele camarada que muitas vezes se afasta da igreja em si, porque ele continua sendo a igreja, mesmo não estando no corpo em comunhão. Às vezes alguma situação de ajuste precisa ser feita. Desviado de verdade é aquele que caiu do propósito original de Deus, que sabia que tinha um chamado, que sabe que tem algo estabelecido por Deus no Espírito, que tem um propósito alinhado no céu, e diz: eu não vou viver isso, eu preciso viver por enquanto, por assim, até eu ver como é que dá o jeito, daí eu dou o próximo passo. Você ainda está no controle, desculpa. Você ainda dirige a sua vida, desculpa. Você ainda não deu a sua vida totalmente ao Senhor, por causa, sabe, dos seus planejamentos sistemáticos, por causa dos seus controles perfeccionistas. Deus está te chamando para dimensões mais altas, mas você quer segurança, você quer estrutura. Mas queridos, Deus, pastor, mas eu não posso sair desse jeito. Querido, Deus só chama você se você tiver algo para oferecer. É por isso que você briga tanto para renunciar. Ou você acha que o evangelho é para aquele que não deu certo em lugar nenhum? Você acha que o evangelho é para aquele que bateu cabeça em todos os lugares, tentando abrir uma empresa, tentando, sendo profissional numa multinacional, tentando talvez ganhar dinheiro de uma forma ou de outra? Não. Você precisa abandonar urgentemente essas suas áreas de segurança para poder romper em Deus, para poder romper no propósito. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, nós precisamos entender que vamos viver circunstâncias de renúncia. Repita assim comigo: renúncia. Sacode a pessoa que está ao seu lado e diga assim: renúncia. Eu não sei se eu podia fazer isso. Nós aqui temos os 5 ministérios no Mevan, e como nós temos o hábito de não esconder nenhum tipo das nossas debilidades, nós sabemos e entendemos que uma das nossas fraquezas, pela quantidade de pessoas que nós temos que cuidar, ainda é o apacentamento. O ministério pastoral, infelizmente, precisa funcionar melhor aqui. Reconheço isso publicamente. Por quê? Porque nós crescemos demais, e cresce a cada domingo, e nós estamos nos dedicando a isso. Só que é um trabalho que precisa ser feito contínuo. Mas eu não sabia se eu podia dizer isso, mas eu quero revelar para vocês. Em 2013, nós tivemos 365 pessoas aceitando a Jesus, ou recebendo Jesus, melhor dizendo. Você sabe o que é isso? Uma alma por dia. Que presente lindo de Deus. Dessas 365, apenas 40 delas foram batizadas em águas, mas graças a Deus, 30 delas permanecem firmes em Jesus, sendo que essas 30 não são nem 10% daquelas que confessaram Jesus aqui na frente. No ano passado nós tivemos 360, baixou um pouquinho, mas em contrapartida nós tivemos 110 batismos, e esses 110 batismos
Dessas pessoas, 50 permanecem firmes na consolidação, envolvidos com os ministérios e graças a Deus estão dando fruto no corpo. Mas, embora nós reconheçamos isso, eu quero lhe dizer uma coisa: por que é tão difícil permanecer em Deus? Porque quando nós levamos as pessoas ali para a sala, nós não fizemos promessas de mundos e fundos de mar de rosas. Nós dissemos para elas a verdade: olha, existe uma carta deixada por um pai e um modo de vida para que você seja feliz, mas você vai ter que passar por alguns processos. O Senhor está te recebendo com amor, com graça, mas você precisa mudar de vida. Porque essas pessoas, elas vêm com fundamentos errados. Elas não têm culpa disso, porque elas estão vindo do mundo e o fundamento do mundo ainda é esse. E quando elas veem o fundamento do reino, elas correm, porque elas não conseguem entrar nesse lugar. Porque, como diz o pastor Fernando, esse lugar de relacionamento íntimo com Deus ainda é um relacionamento de minoria. Não deveria ser, mas é. E nós não podemos mensurar um avivamento pela quantidade de almas que nós arrebatamos num show, mas sim por aquelas que realmente decidem servir a Jesus e mudar as suas bases e suas estruturas e seus fundamentos. Porque muitas dessas pessoas, os seus fundamentos estavam onde? Na força do seu braço em si mesmas. E agora em Jesus, elas vão ter que aprender a depender exclusivamente do Senhor e não trabalhar mais segundo a sua força. Elas vão ter que aprender a descansar e deixar Deus agir. Muitas delas vêm com bases carnais e místicas, porque elas ouviram uma palavra que massageou o ego, que fez bem para as emoções, arrepiou. Então, ai que energia boa nesse ambiente, eu vou entrar no nirvana. Aí vem para frente aceitar Jesus pela emoção. Aí ouviram a palavra, mas não praticam. Por quê? Porque para praticar precisa de um fundamento novo. Muitas delas são impacientes, queriam naquela mesma noite que aceitaram a Jesus, ver a sua vida mudar radicalmente fora, enquanto Jesus estava mudando primeiramente aqui dentro, para prepará-las para a mudança que viria fora. Então elas querem que Deus mude o problema instantaneamente, mas não quer que toque nelas. Tem gente que quer mudar de vida, mas não quer aceitar Jesus de verdade. Mudar de religião, mas não quer mudar de vida. Muitos outros são instáveis, porque vêm para a igreja, mas não tem uma visão definida. Claro que cabe a nós orientarmos da maneira correta, mas queridos, muitos desses permanecem aqui anos e anos, com esse mesmo coração de fundamentos pessoais e errados, porque querem somente aquilo que lhe faz bem. Quando Deus te confronta nas suas bases, Ele vai tirar aquilo que te faz bem, Ele vai te dar aquilo que você precisa. E nem sempre aquilo que você precisa vai fazer você ficar feliz, porque é confronto. Mas aí o Senhor começa a lidar com aqueles que querem um fundamento. Quantos querem um fundamento no reino? Quantos querem um encontro com Ele verdadeiro, de uma transformação radical de vida? Simples assim. Deus precisa nos estabelecer num lugar nele. O meu lugar não é no Mevan, o meu lugar não é na igreja A, B ou C, o meu lugar não é no ministério profético, o meu lugar é no Senhor e naquilo que Ele me chamou para fazer, para o cumprimento do propósito. E as pessoas têm problema com isso, porque as pessoas querem nos formatar. Eu não posso ter o meu fundamento em nada nem em ninguém. Quando o meu fundamento não é Jesus, eu não tenho estrutura para vencer nada. Quando o meu fundamento é Jesus, eu posso ter força para mudar todas as questões ao meu derredor, porque o meu fundamento é espiritual. Eu tive um verdadeiro encontro com Ele, porque hoje eu não vivo mais pelas circunstâncias. Eu recebi algo que o Espírito Santo liberou sobre o meu coração, que se chama discernimento, e hoje eu tenho uma visão definida, porque os meus fundamentos não são estruturas humanas, nem dogmas naturais, mas é a própria palavra da verdade. É por isso que muitos param, pastor Marlon e pastora Regina, porque se frustram e param exatamente aqui. Por que Isaías foi além? E ele foi além quando ele realmente entendeu que ele precisava passar pela etapa da perda. Repita assim comigo: etapa da perda.
E muitos param aqui, porque é quase impossível reconhecer o amor de Deus quando aquilo que você sonhou vai embora e você tem um encontro com algo novo que você nunca tinha visto. O medo do novo. Mas quando ele venceu isso, repita assim comigo: quando eu vencer. Olha só o que Deus fez com ele. Deus o colocou sobre o governo espiritual daquela nação. Deus o estabeleceu e levou além do tempo. Ele foi o profeta messiânico, o camarada que mais falou sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias. O ministério transcendeu os 4 reis, ele alcançou 5 reinados. Aí sabe o que eu lembro, gente? Não sei se muitas pessoas aqui conhecem, mas eu lembro de Moody. Moody dizia: eu estou para conhecer uma pessoa que se entrega totalmente a Deus e não causa uma transformação. Essa pessoa serei eu. Porque ele sabia que ele não tinha mais vida e ele estava disposto a entregar-se completamente para aquilo que Deus tinha chamado. Sabe quem é esse cara? Um cara que não tinha escolaridade primária, mas ele transformou a história do avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos, porque ele não teve nada por precioso, mas ele entendeu que ele precisava perder algumas bases, alguns fundamentos. Existe um momento, meu irmão, que você precisa renunciar radicalmente essas bases de estimação. Deus, ele está te chamando para isso, porque com exceção da graça, quantos ainda estão comigo? Me dá mais 5 minutos para eu terminar. Com exceção da graça, todo o resto no reino lhe custará algo. Por quê? Porque depois de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Mas embora o preço que você vai pagar para renunciar a esses fundamentos seja alto, o alcance que Deus tem para a sua vida, ele é ilimitado. Escuta o que eu estou te dizendo: você não vai perder tudo por nada. Você está abandonando algo para entrar em Deus, mas tudo vai depender da sua entrega. Quanto menos você tiver de você mesmo, mais você vai ter força e poder para tocar no sobrenatural ilimitado de Deus e ir além em dimensões que você não experimentou. Deus vai te levar nesses lugares. Deus, ele quer te levar num nível de dependência exclusiva dele. Pare de idolatrar os teus fundamentos. É nele. Mas para isso nós vamos ter que abandonar as nossas zonas de conforto. Eu tenho um pensamento particular. Eu acredito que crescer em autoridade espiritual significa renunciar a essas bases. Todas as vezes que você renuncia a você renuncia a você, você cresce em autoridade espiritual. Você cresce num nível no reino. Você sobe um degrau. Por isso nós precisamos estar desprovidos das nossas ambições. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense com responsabilidade sobre isso. Será que você está desprovido ou não das suas ambições pessoais? Porque Deus não está te chamando para reter nada. Tudo que passar pela sua mão vai de novo e vai vir muito mais. Por quê? Porque você foi chamado para liberar e para enviar e para ativar. Você não foi chamado para ficar num lugar só com raízes fincadas. Você é uma peça fundamental para a edificação do corpo de Cristo na terra. Você é um instrumento para nações. E se Deus tem um plano para cada nação, esse plano para cada nação passa por cada um de nós que está aqui nesta noite ouvindo essa palavra, porque Deus não faria nada em vão. Deus atraiu você a esse lugar, porque você sabe que essa palavra é para você. E quando você entra nessa luta humana contra os seus próprios apegos, contra as suas próprias estruturas rígidas, para se manter na sua antiga vida, você vai ficando cada vez mais preso nas suas visões pessoais. Você desperdiça a unção de Deus para a sua vida, e você perde o lugar abundante no reino que o Senhor preparou para você. Eu quero que você lembre comigo agora do apóstolo Paulo, lá em
em Atos 19, 15, 16, quando ele realmente tem um encontro verdadeiro com Deus e ele é chamado para o ministério. Mas Paulo, além de receber o comissionamento para pregar o evangelho, ele também recebe uma ordem para sofrer perdas em nome de Deus, porque Paulo era um camarada que não podia ter fundamento, nem base, nem estrutura. O fundamento e a base e a estrutura de Paulo deveria ser o Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse: olha, os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho de Deus, ele não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não tenho fundamento, eu não tenho estrutura, porque eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer, eu me movo de acordo com a eternidade, eu sou alguém do reino, alguém livre, não estou ancorado, nem preso, nenhuma formatação humana, nem política, nem metodológica, mas eu estou livre. É por isso que a ponte de travessia entre a sua antiga vida, quando você renunciou todas essas coisas para entrar no seu chamado, ela precisou ser destruída, para que você não voltasse mais atrás, para buscar as coisas que você amava. Todas essas coisas precisam ser perdas. Agora olha aqui para mim, de uma forma responsável. Eu quero que você, nessa noite, de uma forma responsável, não só corajosa, porque eu sei que tem muita gente corajosa aqui, mas não tem responsabilidade e comprometimento para assumir o que vai dizer. Quantas pessoas nessa noite aqui podem abrir a sua boca e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, como disse o profeta Isaías, abrindo mão do seu orgulho, do seu comodismo, do seu conformismo, da sua segurança. Então o que você está esperando para sair do seu lugar e se jogar aqui na frente? Essa é uma noite de entrega, é uma noite de renúncia. Você não pode mais permanecer nos seus fundamentos errados, você não pode mais permanecer nas suas bases erradas. E como é que vai ser, pastor? Eu não sei. Se você está nele, ele cuida de todas as outras coisas. Eu sei dizer para você que quando eu não olhei mais para trás, eu disse: eu abro mão da minha vida. Queridos, Deus me dá casa para morar, me dá carro para andar, me dá comida para comer na minha mesa, cuida do meu filho, cuida da minha esposa, cuida da minha casa. Se você puder, onde você está, dobre seu joelho onde você está. Se você não conseguir vir aqui à frente, mas se você puder, gente, chega um pouco mais para frente. Tem muita gente ainda para vir aqui. Nós achamos que quando nós recebemos Jesus, e como diz a igreja, nós entregamos a nossa vida para Ele, está tudo resolvido. Não! Ali começa um processo. Hoje você precisa dizer: eu entrego tudo, completamente tudo, integralmente tudo.
reputação, a sua dignidade, a sua casa, os seus filhos, os seus bens, a sua família. Entregue o seu coração, entregue os seus pensamentos, entregue as suas escolhas, entregue seus projetos, entregue. Esteja exatamente como esteve Isaías, sem uma estrutura presente e sem um plano futuro, sem um pensamento presente, sem uma estrutura presente e sem um plano, um planejamento futuro. E como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver, pastor? Eu não sei viver assim. Entregue tudo a Ele. E como vai ser? Eu não sei. Se você está nele, Ele cuida de tudo. Se você está nele, Ele supre tudo. Se você está nele, Ele ampara em tudo. Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida do seu casamento. Ele cuida do seu ministério. Não é você que se projeta, o reino te projetará. Não é você que constrói, é o Senhor quem dá o fundamento. Ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina que os homens rejeitaram. Você não precisa gerar dinheiro na força do seu braço. Os recursos do reino virão até você. Reúna os pré-requisitos da renúncia. Ninguém que tem um encontro com a glória de Deus permanece o mesmo. Nenhuma pessoa que tem um encontro com a glória de Deus permanece o mesmo. Muitos aqui achavam que tinha um novo nascimento, mas hoje é dia de novo nascimento, quando você literalmente entrega a sua vida. Fique de pé, querido. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração e diga assim: ah, Deus meu, que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios
e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, mas os meus olhos viram a tua glória, e a partir de hoje, eu não permaneço mais o mesmo, porque eu me entrego à tua santidade, à tua transformação, e todos os fundamentos, todas as bases que foram construídas erradas, estão sendo entregues hoje para ti. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Oh! Aleluia! Abrace a pessoa que está ao seu lado e diga assim: bem-vindo ao lugar da renúncia, bem-vindo ao lugar da entrega, bem-vindo ao lugar da perda. Mas eu estou contigo, a gente está junto, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Estenda sua mão para o alto. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com todos os santos, sejam com todos vós. Vão em paz, que seja uma semana produtiva, frutífera, em nome de Jesus. Amém?